Queridos, nós continuamos na nossa série Vida Abundante e abordando tudo aquilo que é necessário para que tenhamos essa vida abundante, que expressemos esta vida abundante. E eu oro para que o Espírito Santo venha nos ajudar a compreender, a assimilar e a nos apropriar de tudo que a palavra diz para nós. Amém? Que você possa ter aí, né, sua mente enlastecida, porque é pela mente que a palavra entra, né, pelo seu consciente, pelo seu intelecto. Mas esta palavra não pode ficar apenas no nível da mente. Tem que descer ao coração, para que haja realmente o rema, a revelação, e esta revelação traga mudança de vida. Mudança no pensar, mudança no sentir e mudança no agir. A nossa vida, a nossa personalidade. Amém? Que amém fraco? Amém. Assim seja, que o Senhor faça isso, porque eu preciso, ok? Primeiramente, nós vamos hoje, o título é Crucificados com Cristo. E primeiramente precisamos entender o sentido da palavra crucificados. E eu convido você para juntos aqui examinarmos, né, a palavra de Deus. Sempre a Bíblia, sempre a palavra de Deus, para podermos aqui entender, né? Porque a palavra de Deus é a fonte absoluta, né, da verdade completa, absoluta para a nossa vida. E só ela pode trazer o sentido correto para a expressão crucificados com Cristo, ok? E Paulo, nós vamos falar de Paulo hoje, tá? Porque foi ele quem fez esta afirmação, né? Paulo, em sua carta aos Gálatas, disse, ali no capítulo 2, versículo 19, estou crucificado com Cristo, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Que expressão maravilhosa, que compreensão ele teve, né? Que revelação tremenda. O que Paulo queria dizer quando disse, estou crucificado com Cristo? Sem dúvida alguma, Paulo estava se referindo ao seu velho eu, ao velho homem, né? E a pessoa que ele era antes de ter o seu real encontro com o Senhor Jesus Cristo. Porque a partir dali, né, nós sabemos que o seu ser, ele recebeu a regeneração, a recriação do seu espírito, e se tornou uma nova criação, uma nova pessoa. Mas Paulo ainda não havia se encontrado com o Senhor e, portanto, não tinha experimentado ou passado pela experiência do novo nascimento espiritual, claro, em Cristo Jesus. Portanto, esse velho eu de Paulo, e aí você faz relaciona com o seu antigo eu, seu velho eu, não tinha salvação.
Isto é, não tinham perdão do pecado da raça. E, consequentemente, por causa desse pecado da raça em seu espírito, ele estava separado de Deus, sem esperança de vida eterna e sem a presença habitadora do Espírito Santo para guiar, instruir, dirigir sua vida. Ouça, fazendo sempre, o link aí com você, ok? O velho Paulo estava condenado a passar toda a eternidade no inferno, porque estava separado de Deus, o Saulo. Como vivia esse Paulo, o velho, o antigo? Ele vivia aprisionado numa religião cheia de tradições e costumes legalistas inspirados por falsas interpretações das Sagradas Escrituras. Ele era um prisioneiro do judaísmo, da religião que se tornou legalista. E tudo isso partindo de mentes humanas interpretando as Escrituras. Eles conseguiram, a partir de 10 mandamentos, construir 613 regras. Punham um fardo pesado sobre as pessoas que não conseguiam cumprir tudo aquilo. E faltava principalmente o amor. O velho Paulo era fanático e intolerante aos judeus que não pensavam como ele. Por isso, ele liderou a perseguição aos que criam nos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, o Messias de Israel. A cegueira era tanta que ele não reconheceu Jesus como o Messias de Israel, naquela altura. E daí concluímos que todos aqueles que não tiveram um encontro real com o Senhor Jesus Cristo têm uma cegueira espiritual que os impedem de reconhecer a verdade de Deus registrada em sua palavra. Se não nasceu de novo, não pode entender, reconhecer, perceber o que está na Bíblia. Simples assim. Porque quem não nasceu de novo não tem o Espírito Santo habitando nele. Quem revela é o Espírito Santo. Quem convence é o Espírito Santo. Quem guia é o Espírito Santo. Então, sem o Espírito Santo é impossível. Jesus, o Senhor Jesus, disse aos judeus que haviam crido nele, lá em João 8, 31, 32, se vocês permanecerem na minha palavra, a minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos, conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Do quê? Do engano, da mentira, das falsas doutrinas, dos pensamentos errados de homens, de seres humanos. Onde está a verdade de Deus que nos liberta da mentira dos seres humanos guiados pelo diabo, o pai da mentira? Onde? Esta palavra, a verdade de Deus, só pode ser encontrada
em sua eterna e imutável palavra, a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada. Ok? Estamos repetindo coisas que vocês já sabem há muito tempo. Somente a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é o firme fundamento para a nossa confissão de fé em Deus Pai, no Senhor Jesus Cristo. E o Espírito Santo nos guia através da correta interpretação da palavra de Deus. Somente o Espírito Santo pode nos conduzir à correta interpretação da palavra de Deus. Precisamos tomar cuidado com mentes humanas que estão pregando, que estão ensinando, que estão discipulando, mas cujas mentes não estão sendo guiadas pela interpretação correta da palavra de Deus. E o povo perece, né? Porque lhes falta o entendimento. Por isso, todo crente em Cristo Jesus, e olhe para você, tá? Deve buscar na Bíblia o fundamento para seus pensamentos, sentimentos e decisões. Se o que você pensa não está alinhado com a Bíblia, você está no caminho do erro. E o que você pensa diz quem você é. Dita as suas condutas. Dita as suas emoções. O ser humano é guiado pelo que pensa, sendo que o que pensa é determinado pelo que pensam outras pessoas. Desde que você nasce, tem pessoas te falando, ensinando, orientando, dirigindo, guiando. Ao longo da vida, você está se expondo a pessoas. Então, devemos ir à fonte correta, que é a pessoa de Deus e sua palavra. Amém, queridos? Bíblia. Deus disse, lá em Oséias 4:6, o meu povo está sendo destruído, pois lhe falta o conhecimento. Pelo fato de vocês, sacerdotes, rejeitarem o conhecimento, também eu os rejeitarei, para que não sejam mais sacerdotes diante de mim, visto que se esqueceram da lei do seu Deus. O povo tinha que aprender com os sacerdotes. O povo de Deus hoje tem que aprender com os pastores, com os mestres, com os seus líderes espirituais. Os sacerdotes tinham a responsabilidade de ensinar as leis de Deus ao povo, mas falharam terrivelmente. Por quê? Porque se afastaram da sã doutrina para ensinar coisas que vêm da mente finita e tendente ao erro de seres humanos corrompidos, ou que se afastaram de Deus, se afastaram da palavra de Deus, e estão ensinando filosofias para o povo, ensinando pensamentos humanos ao povo, e o povo está perdido. Isso acontece hoje? Sim. E em grande escala. Nos dias que antecedem a chegada do anticristo, o engano cresce assustadoramente dentro da igreja. Não estou falando das pessoas do mundo, estou falando dentro da igreja.
Por isso, devemos ser cuidadosos, criteriosos em escolher a quem vamos ouvir. Cuidado com quem está falando com você. Cuidado. Não ouça nada passivamente, mas compare tudo que é dito com a palavra de Deus. O que não se alinha deve ser descartado. E essa conduta depende de uma outra, tá? Que é ser perseverante e estudioso da palavra de Deus, do evangelho puro do Senhor Jesus Cristo, de ser aprendiz da sã doutrina de Cristo. Nós estamos na segunda-feira tendo um tempo de meditação na palavra. Eu pego um texto e todos leem, e todos têm que meditar em cima daquele texto e dizer o que o Espírito falou, chamou a atenção da pessoa. Esse é um exercício espiritual. Meditar na palavra de Deus. O velho Paulo seguia princípios elevados. Cria em Deus, mas lhe faltava o mais importante, que era crer em Jesus Cristo como homem enviado por Deus para a salvação de toda a humanidade. Era um religioso, mas estava perdido. Não tinha salvação. Faltou para o velho Paulo crer que Jesus era o Messias prometido à nação de Israel. Seu orgulho religioso o impediu de reconhecer em Jesus o Salvador, o Redentor, naquele momento, para toda a nação de Israel, e também alcançou os gentios. Glória a Deus, aqui estamos nós, Glória a Deus por isso. Somente depois do seu real encontro com o Senhor Jesus Cristo na estrada para Damasco, é que Paulo, o ex-Saulo, foi salvo. Teve um novo nascimento. Seu espírito foi recriado. Ora, ele era religioso e não era salvo. Ele cria em Deus e não era salvo. Porque ele ignorou Jesus e o seu sacrifício substituto. Cuidado! Você pode fazer afirmações religiosas e não ser salvo. Muitos hoje estão seguindo rigidamente algum credo religioso, pode ser até o cristianismo, em que Jesus Cristo e seu sacrifício substituto não são a base, o fundamento. E por isso não vivem crucificados com Cristo, não foram. Essas pessoas estão caminhando para uma eternidade sem Deus. E cabe a nós, igreja, ajudá-los a se encontrar com o Senhor Jesus Cristo, que é a luz do mundo e o único que pode remover a cegueira espiritual. Único. Eu e você vivemos esta única existência terrena com o propósito de evangelizar todas as pessoas que pudermos, a quem pudermos falar do amor de Cristo por elas.
Quem foi crucificado com Cristo ressurge para uma nova vida, e esta nova vida inclui evangelização. Você está fazendo isso? Quando o velho Paulo se tornou o novo Paulo, ele se entregou inteiramente à missão de evangelizar os judeus em primeiro lugar, mas depois, principalmente, ele foi para os gentios, chamado apóstolo dos gentios. Salvo para quê? Por que ele fez isso? Porque ele entendeu que o Senhor Jesus Cristo havia morrido na cruz em seu lugar, e em recompensa de gratidão ao seu amor, ele decidiu obedecer imediata e completamente o chamado do seu agora único Senhor e Salvador. E você foi salvo para quê? Quando você foi salvo, você recebeu a grande comissão. Está cumprindo? Ou está desobedecendo? Então, pergunte-se, será que fui salvo? Ou sou religioso como era Paulo? Desde a queda do primeiro homem, Adão, Deus sentenciou que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Hebreus 9, 22. Em Gênesis 3, 21, lemos que Deus fez roupas de peles para vestir Adão e Eva. E ali, é claro, o animal foi sacrificado. Sangue foi derramado para cobrir o pecado, a nudez deles. Somente o sangue do sacrifício substituto pode nos colocar na posição correta diante de Deus. Quem não estiver na posição correta, não pode se apresentar diante de Deus. Nós cantamos, a porta foi aberta, o véu foi rasgado, lá está o trono. Mas quem pode entrar? Não é qualquer um, somente o salvo, o que foi crucificado com Cristo. Por isso, nas antigas alianças, sempre houve o derramamento de sangue de animais, como sinal que apontava para frente, para o futuro, quando viria o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo. João Batista percebeu isso, recebeu a revelação, e por isso, apontando para Jesus, disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Todos os sacrifícios anteriores culminaram no Cordeiro de Deus, e ali acabou. Não mais sacrifício de animais, porque o Cordeiro de Deus já derramou o seu precioso sangue em favor de toda a humanidade. Jesus veio à terra dos seres humanos como homem. Ele não podia vir como Deus. Deus não morre. Para morrer na cruz, ele teve que vir como
homem, num corpo humano, para derramar seu precioso sangue inocente em favor de toda a humanidade caída no pecado, sem esperança, sem salvação. Como homem, ele pôde morrer fisicamente. Jesus morreu fisicamente e ressuscitou para que eu e você, se morrermos fisicamente, venhamos a conhecer a primeira ressurreição, a ressurreição dos crentes. Jesus, ele não era apenas um homem na cruz, mas ele era um homem carregado de pecados. Na última ceia, quando ele estabelece a nova aliança, ele toma sobre si o pecado de toda a humanidade. E agora o Pai se afasta, porque não comunga com o pecado. E Jesus vai à cruz. Jesus é preso, condenado e martirizado. Como homem, cheio de pecado, não de pecados pessoais, mas o pecado da humanidade que estava nele, ele foi ao Hades, a região do ímpio, daqueles que morriam sem salvação, sem crer em Deus. Lugar já de tormento, onde Satanás era o chefe da casa. E ali, Jesus conheceu a humilhação, a vergonha, o desprezo, o sofrimento em nosso lugar. Satanás achou que, havia derrotado Jesus. E Jesus suportou essa humilhação em nosso lugar. Para que eu e você não precisa ir para o inferno e experimentar o ódio e o desprezo de Satanás e seus demônios. Mas, ao terceiro dia, Deus Pai enviou o Espírito de vida eterna e removeu Jesus daquele lugar. Ressurreto, glorioso, poderoso, vencedor, winner, sobre o pecado, sobre Satanás, sobre a carne, sobre o inferno, o mundo, tudo, ele venceu. Em nosso lugar. E nos deu essa vitória. Os que foram crucificados com Cristo, ressurgiram com Ele também. Aleluia! Glória a Deus! E os que ressurgiram podem entrar na sala do trono. Podem se relacionar com o Pai, podem se relacionar com o Senhor Jesus Cristo, porque é o winner, é vencedor. Por meio dele, nele, em Cristo. Glória a Deus. Isso é doutrina da salvação, tá? O preço a ser pago era de sangue, e Jesus pagou esse preço. Agora, nós dramatizamos isso no batismo nas águas, porque ao entrarmos nas águas, que é como um túmulo, nós dizemos, ou eu digo, eu morri com Cristo. Eu estava em Cristo quando Ele estava na cruz, morrendo.
E ao sair das águas, nós proclamamos: eu ressuscitei com Cristo. Eu ressurgi com Cristo para uma nova vida. Que vida? A vida eterna, a nova vida da qualidade de vida que só Deus tem. E isso nos é dado. E esta vida está em nosso espírito que foi recriado. O nosso verdadeiro ser, o nosso espírito. Agora, como nós passamos do velho homem para o novo homem? Só há uma maneira: crendo em Jesus Cristo. Mas não é só isso. E em seu sacrifício substituto. Não pode ser só creio em Jesus. Tem que crer em Jesus e em seu sacrifício substituto. Senão não há salvação. Porque quantos falam, eu creio em Jesus, eu creio em Jesus. Eu comemoro o Natal, eu comemoro a Páscoa. Mas não tomaram posse do crucificados para o ressuscitados. E como não foram ressuscitados com Cristo, vivem a mesma porcaria de vida do velho homem. Praticam as mesmas coisas. Não obedecem a Deus. Não estudam a palavra de Deus. Não seguem as ordenanças de Deus. Mas acreditam, como o velho Paulo acreditava, que estava tudo bem com ele. Porque ele cria em Deus. Mas não creu em Jesus como o Redentor. Até que ele teve que se encontrar com Jesus na estrada para Damasco. Como é possível? Somente pela fé em Jesus e no seu sacrifício substituto. Não pode pôr só seu substituto no lugar do homem pecador. No meu lugar, no seu lugar, Jesus pagou o preço por nós. O que significa redenção? Porque ele nos redimiu, né? Ele é o nosso redentor. Esta palavra tem o sentido de salvar, de libertar. Por exemplo, no tempo da escravidão, os escravos eram colocados em exposição. E o comprador vinha, né, examinava os que estavam ali expostos, escolhia, pagava o preço e era dono do escravo. Passava a ser dono do escravo. A humanidade estava escravizada pelo pecado. Então o Pai Celestial decidiu enviar seu único filho, o Senhor Jesus Cristo, à terra dos seres humanos escravizados pelo pecado, pelo diabo, né, que é o que fomenta o pecado, a fim de libertar toda a humanidade dessa escravidão. O preço que foi pago para comprar esses escravos era de sangue inocente, derramado na cruz, no lugar do pecador, de todos os pecadores. Porque os escravos, humanamente falando, eles escolhiam. Mas Deus não. Ele escolheu a humanidade inteira. Ele não excluiu ninguém. A oportunidade para ser salvo pertence a todos. Deus faz a oferta da redenção, de salvação, de libertação. E o ser humano deve responder. E só é possível duas respostas: sim ou não.
Porque se disser espera, é não. Tá? Mais tarde, talvez, quando eu for velho, é não. Não tem salvação. Deus não obriga ninguém a ser salvo. Ele faz a oferta e a resposta pertence a cada um. Nós temos livre arbítrio. Paulo entendeu isso pela fé e recebeu a Cristo como seu único Senhor e Salvador pessoal. No momento em que ele fez isso, seu espírito foi recriado. Ele nasceu de novo. E é importante frisar que o novo nascimento ocorre em nosso espírito, que é o nosso ser real. Nós somos feitos em 3 partes, né? Vamos dizer, espírito, alma e corpo. O espírito de Paulo se fez novo. Quem recriou o espírito de Paulo foi Deus. Deus, tá? E Deus não faz nada com defeito, incompleto, imperfeito. Mas Deus não recriou a alma de Paulo e nem o seu corpo. Deixou para que Paulo, juntamente com o Espírito Santo e a palavra, fosse transformado pelo poder do Espírito Santo em um novo homem, no nível da alma, tá? O corpo continuou envelhecendo, o corpo continuou o mesmo. Mas a alma dele entrou num processo de restauração. A mesma coisa aconteceu comigo e com você, se você nasceu de novo, tá? Seu espírito foi recriado. Ali habita o Espírito Santo. Ali a presença santa é o santuário dentro de você. Esse é o santuário. Mas a alma, sua personalidade, precisa ser restaurada para expressar as virtudes do caráter de Cristo. Para que Cristo viva em você, através de você, no nível da alma. O novo Paulo agora, com seu espírito recriado, com a presença habitadora do Espírito Santo para ajudá-lo em todas as suas necessidades, ele agora vai se desenvolvendo nessa salvação no nível da alma. E quanto mais Paulo estuda, e quanto mais Paulo ora, e quanto mais Paulo se relaciona com Deus e dá liberdade ao Espírito Santo, as revelações vêm para ele. E que tremendas revelações. O apóstolo Paulo foi quem mais recebeu revelação. E por isso escreveu a maior parte das cartas do Novo Testamento, que compõem o termo da nova aliança para nós. A igreja tem que buscar no Novo Testamento o que Deus quer para ela. Claro que nós olhamos para o Antigo Testamento, a velha aliança, né? E aprendemos muito ali. Mas a carta de Deus para nós, igreja, é o Novo Testamento. Entenda isso. Porque Jesus veio e mudou algumas coisas da velha aliança para a nova aliança. Nós precisamos conhecer bem a nova aliança. E agora, na condição
de nascido de novo, perdoado, salvo, regenerado, justificado, recriado e se tornado filho de Deus, porque não era, o não salvo não é filho de Deus, é criatura de Deus. Filho somente o salvo, o que nasceu de novo. Ele agora tem uma nova qualidade de vida. E que vida é essa agora? Vamos olhar para a nova vida, né? Falamos muito do velho, agora vamos falar do novo Paulo. Em Gálatas 2,19, a parte B, ele disse, já agora, ele diz, eu estou crucificado com Cristo. O velho homem, o meu eu, já morreu. Agora, não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Cristo vive em você? Quanto de Cristo vive em você? Acho que essa é a pergunta. Quanto de Cristo vive em você? Quanto das virtudes de Cristo você expressa? Não é verdade? O que ele queria dizer? Qual eu não viveria mais? O velho eu, a natureza caída no pecado, mas agora o novo Paulo, né? Vai viver agora, expressando Cristo. As pessoas precisam olhar para nós e ver Cristo em nós. Alvo muito elevado, né? O velho homem, ele produz fruto também. Só que o fruto é maligno. Tá? Fruto ruim. Podemos citar alguns aspectos desse fruto maligno. Orgulho, rebeldia, desobediência aos mandamentos de Deus, transgressão aos princípios divinos, todos os tipos de imoralidade, sensualidade, perversões, vícios, feitiçaria, idolatria, roubo, mentira, corrupção, não crer em Deus e em sua palavra, adoração a falsos deuses, religiosidade, egoísmo. E também podemos citar outros ismos que a humanidade, muitos, vão seguindo, né? Por outro lado, vamos ver agora o outro lado, todo aquele que é nascido de novo, que recebeu uma nova natureza, que recebeu a vida, da qualidade de vida que Deus tem, deve expressar isso em seu viver, no seu dia a dia. Por isso Paulo disse que o velho eu estava morto e que agora a sua vida refletia o caráter de Cristo. Como é isso? Paulo descreveu assim, Romanos 6, 6 e 7. Recomendo você a leitura de Romanos 6, viu? Sabendo isto, que a nossa velha natureza, a do pecado, foi crucificada com ele, com Cristo, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado, pois quem morreu está justificado do pecado. Por quê? Porque Jesus morreu, matou o pecado, destruiu o pecado e ressuscitou. E nós morremos com ele e ressuscitamos com ele. O velho Paulo morreu com Cristo. O novo Paulo vive a vida de Cristo. O mesmo aconteceu comigo e com você. Em nosso espírito recriado, que é o nosso verdadeiro ser, nós temos a vida eterna. Somos salvos da condenação eterna no inferno. Mas temos uma alma onde estão as capacidades de pensar, sentir e decidir, ou escolher, que é a nossa personalidade. Ali não houve novo nascimento, mas está acontecendo, né, um processo, né, está sendo desenvolvido um processo de
transformação. Isso tem que ser real na minha vida e na sua. Você não pode ser a mesma pessoa, ter a mesma personalidade do ano passado. E o ano que vem, você não vai ser a mesma pessoa que você está sendo hoje. Você vai sempre melhorando, crescendo na imagem de Cristo. Amém? E é isso que o Espírito Santo faz, habitando em nós. Esse desenvolvimento leva a um crescimento no expressar os aspectos do fruto do Espírito Santo. São 9 aspectos do fruto do Espírito. Eu vou ler daqui a pouco. Eu não vou explicar cada um, mas você tem que crescer em cada um deles. Todo o tempo. Todo o tempo. Entendeu? Gálatas 5, 22, 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade ou paciência, longa, benignidade, que são atos de bondade, bondade, que é aquela coisa de Deus dentro de nós, né? A bondade de Deus, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Você precisa crescer, de um degrau a outro degrau, a outro degrau, a outro degrau. Amém? Na alma, ok? Esses 9 aspectos do fruto do Espírito fazem parte do caráter de Cristo. Expressá-los em nosso viver é comprovar que Cristo vive em nós, né? Cristo vivendo em nós. E só é possível quando o velho homem morre, é crucificado com Cristo. Por exemplo, eu fico muito triste comigo quando eu vejo que a carne, aquela parte dentro de mim que não foi recriada e que está aqui dentro, eu não tenho como remover, só Deus pode fazer isso e vai fazer um dia. Quando eu entrar para a glória do Senhor, quando eu adentrar pelas portas do céu, a carne não vai junto, o corpo também não vai junto, mas a alma em processo de desenvolvimento vai junto com o meu espírito. E eu me vejo tropeçando, fazendo as mesmas coisas que a palavra de Deus condena, por causa da pressão da carne em cima de mim. Em algum momento, você extrapola, perde o domínio próprio e faz, ou fala, ou pensa, ou sente coisas que não deveria. Aí você cai em si, você se arrepende, você fica envergonhado, fica triste porque de novo fez aquilo. Aí você vai para o pai, né, com aquela cara, sabe como é que é, né? Eu fiz de novo, pai, olha que vergonha. Não consegui, aprontei de novo. Me perdoa. E o paizinho, perdoa. Perdoa. Porque ele está olhando que eu me esforço. Mas nem sempre eu consigo. Ainda estou nesse corpo de matéria. E ainda trago essa carne aqui. E às vezes ela me vence. Mas eu venço ela pelo arrependimento. Se nós pecarmos, nós temos que nos arrepender e pedir perdão a Deus. E Ele nos perdoa. Tomamos posse do perdão e tocamos a nossa vida em frente. E vamos, tropeçou, levanta, continua, vamos em frente. Vamos vencendo cada dia. Amém?
Isso acontece com você? Eu sei que sim. Eu sei que sim. Se você disser que não, então você já devia estar lá no céu. Não aqui na terra. Perdi a salvação porque eu dei uma vacilada? Não. Não, se aquilo não for habitual. Sabe o que é habitual? É sempre. Cometer o mesmo pecado todo o tempo, aí nós não somos filhos de Deus, nós somos filhos do diabo. Porque ele peca desde o princípio. É o pai, né? É o que leva o povo ao pecado. O que nós temos que fazer, irmãos? Resumindo, estou finalizando. A carne está aí. Não tem jeito de você tirar ela daí. E ela é sua inimiga. Ela gosta de pecar. Gosta. Se você não pode remover a carne de dentro de você, você tem que enfraquecê-la. E como você enfraquece a carne? Bíblia, palavra de Deus, estudo, leitura, meditação, orar a palavra de Deus também. Não fica falando coisas só de mente humana, ore a palavra de Deus, porque vem da mente de Deus. Por isso nós aqui ensinamos a orar a palavra de Deus. Porque Deus e sua palavra são um só. Deus não se separa da sua palavra. Você deve adorar a Deus. Você deve servir a Deus. Se ocupar com a obra de Deus. Cultuar a Deus. Viver em família espiritual. Tenha fome de Deus. Tenha sede de Deus. E aí sim, a carne vai ficando, fraca, 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 que não consegue mais nada. Ela está ali, mas não tem força para nada. Porque o seu espírito, sua alma restaurada, estão no controle. Com a ajuda do Espírito Santo. Amém? Que você possa sair daqui com isso entranhado dentro de você. Pratique. Ouvir só não basta, gente. Pratique. Se a palavra entrar por aqui, sair por aqui, não valeu de nada você ter ouvido. Saia praticando. Saia daqui para mortificar a sua carne, enfraquecer a sua carne e deixar que o seu espírito e sua alma, sendo restaurada pelo Espírito Santo, estejam no controle. Guiando seus pensamentos. Vigie seus pensamentos. Vigie seus sentimentos. E vigie as decisões que você toma. Cuidado. Escolhas mostram que caráter você tem. Se as suas escolhas na maior parte são boas, você tem um bom caráter. Se são ruins, você tem um mau caráter, é isso. Entende? E Cristo não está sendo glorificado através do seu viver. Igreja, eu sei que a gente não comete pecadões, que não existe, pecado é pecado. Como adultério, assassinato, coisas desse tipo. Mas o fato de nós não obedecermos à grande comissão, nós estamos em pecado. E isso não agrada a Deus. Tomemos o exemplo de Paulo, que ao ser salvo, chamado para ser filho de Deus,
recebeu a missão de Deus de evangelizar os perdidos, que eu e você sejamos consumidos pela compaixão pelos perdidos. Que deixemos de ser egoístas, pensando que nós estamos salvos e está tudo muito bem, e os outros que se danem. Querido, isso não é o caráter de Cristo. Isso não tem nada a ver com Cristo. Olhe à sua volta, enxergue os perdidos. Quem está perdido e está do teu lado? Importe-se com essa pessoa. Ore pela salvação dela, jejue pela salvação dela. E tendo a oportunidade, fale do amor de Deus por ela, que enviou Jesus para morrer em seu lugar. E através da ressurreição de Cristo, ela também pode ressurgir para uma nova vida com Cristo. Amém? Que isso possa te incomodar durante toda esta semana. E você aproveite toda a oportunidade de anunciar Jesus aos que não são salvos. Amém? Vamos ficar em pé. Pai querido, nós agradecemos por esta palavra, Pai, maravilhosa, pelo exemplo do apóstolo Paulo. Ó Deus, olhando para o velho Paulo e depois, Senhor, olhando para o novo Paulo, nós podemos ver, Senhor, o milagre do novo nascimento. O que esse milagre, Pai, produziu na vida dele. O que este homem se tornou depois do novo nascimento. Pai, que assim seja conosco também. Que nós possamos nos levantar nesta geração para nos importar, Senhor, com o destino das pessoas. Principalmente, Pai, daqueles que não conhecem Jesus, ou o conhecem apenas de uma maneira superficial, de uma maneira religiosa. Senhor, abre-nos portas para que possamos anunciar a sã doutrina de Cristo. E não permita, Senhor, que o engano se instale nas nossas mentes. Dá-nos, pelo Teu Espírito, a correta interpretação da Tua palavra, Pai. E seja isso que nós vamos passar para as pessoas. Ó Deus, que caia por terra toda timidez, toda vergonha, Senhor, de pregar o Evangelho, de anunciar a salvação em Cristo Jesus. Ó Deus, perdoa-nos por todas as oportunidades que nós desprezamos. Mas, Senhor, que agora nós possamos estar atentos a toda oportunidade que o Senhor nos dá e anunciar Jesus como o Redentor de toda a humanidade. Pai, nós te agradecemos pela presença poderosa, maravilhosa do Espírito Santo em nós, que nos capacita, que nos dirige, nos guia, nos fortalece, nos prepara, Senhor, para a missão de evangelizar os perdidos. Deus, ajuda-nos, Pai. Vem em nosso socorro. Remove toda a religiosidade que há em nós, Senhor, para que possamos viver o Evangelho como ele deve ser vivido. Pai, nós te agradecemos por Jesus, pelo seu sacrifício substituto por nós. E, ó Deus, em resposta ao seu grande amor, nós queremos viver para servir o nosso Senhor, para obedecer o nosso Senhor, para corresponder à missão que Ele colocou em nossas mãos. Pai, em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém.